Olá, gente. Dando sequência, então, às nossas exposições acerca da República, proclamada 15 de novembro de 1889, e a população negra brasileira. Na postagem anterior, eu falei que, a partir do Código Criminal de 1890, a população negra brasileira sofreu uma violência legal. Legal no sentido de institucional. E hoje se discute muito essa questão do racismo institucional. Um racismo que está implícito nas leis, né? Que às vezes, se nós não fizermos uma análise, não enxergaremos que essas leis têm caráter discriminatório para determinados segmentos da sociedade brasileira. Então eu quero aqui também apresentar a vocês uma bibliografia, um clássico do brasilianista Thomas Skidmore, Preto no Branco, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Né? Essa obra aqui é uma relíquia também. A minha edição é de 1976, é a primeira edição brasileira, porque ele foi escrito em inglês. O autor, já falecido, era norte-americano. Então, muito do que nós estamos falando está baseado nessa obra. Estávamos, então, falando de alguns artigos do Código Penal de 1890 que, de certa forma, coibia todas as manifestações culturais, políticas e sociais relacionados com a cultura africana e afro-brasileira. Como, por exemplo, o artigo 402, que diz o seguinte: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaça da pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena: prisão de 2 a 6 meses. Então, a prática de capoeira era proibida na República, assim como no Império. O Código Criminal já proibia a prática da capoeiragem. E a República corroborou com essa proibição. Outro ponto muito importante é com relação ao emprego. Nós já dissemos que muitos desses ex-escravizados saíram com a mão na frente e outra atrás, como se diz no jargão popular. Então, muitos deles estavam desempregados ou exerciam profissões, vamos dizer assim, na verdade não tinham uma profissão fixa, viviam de jornadas de trabalhos, viviam de fazer biscate, como se dizia. Ora trabalhava aqui, ora trabalhava ali, ora não trabalhava. Então, o artigo 399 do Código Penal de 1890 criminalizava os desempregados, os que não tinham um ofício determinado.
Diz esse artigo: deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em ganho de sua vida, não possuindo meio de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Pena: prisão de 15 a 30 dias. Então não é difícil de imaginar que no início da República as cadeias, os presídios estavam abarrotadas de ex-escravizados, de pessoas que não tinham onde morar, de andarilhos, de pessoas sem profissão, não porque quisessem, não porque eles quisessem não ter profissão, é porque o Estado não lhe proporcionou condições no pós-abolição, não é? Então, leis que perseguiam os expropriados. Por isso que alguns dos ex-escravizados, quando se deu a abolição da escravidão, preferiram ficar no meio rural do que vir para o meio urbano. Mas mesmo os que ficavam no meio rural, eles não tinham a propriedade da terra. Eles não tinham a posse da terra. Eles tinham a posse da terra, mas não tinham a escritura da terra. Por quê? Uma lei de 1850, conhecida como Lei de Terras, dizia que só tinha a propriedade legal da terra aqueles que tivessem comprado a terra, que tivessem os documentos comprovando que ele adquiriu as terras. E vamos e venhamos que havia muita terra devoluta, muita terra sem dono. Então a Lei de Terras de 1850 foi a que gerou os primeiros sem terras do Brasil. Porque o ex-escravizado que conseguia a sua liberdade não tinha dinheiro para comprar a terra. E não é por acaso que a questão do latifúndio no Brasil é uma das grandes mazelas que vem já como herança do período colonial e imperial. E aqueles que saíram das senzalas, vieram para o meio urbano, não tendo onde morar, foram se alojando nas periferias. A construção das favelas, a construção dos cortiços, não é? No contexto do Brasil republicano. O artigo 391 diz o seguinte: mendigar, tendo saúde e aptidão para o trabalho, era crime. Pena: prisão de 8 a 30 dias. O artigo 392. Mendigar, sendo inapto para o trabalho, nos lugares onde existem hospícios e asilos para mendigos, também era crime. Prisão de 5 a 15 dias. Vejam a violência desse artigo. Está dizendo o seguinte: mesmo aqueles que não estão aptos para o trabalho, se estiverem mendigando em alguma localidade onde tivesse asilo ou hospício, eles estariam também cometendo crime. E esse artigo nos lembra também uma lei na Inglaterra de 1530,
da época do Henrique VIII, que dizia o seguinte, abre aspas, mendigos, velhos, incapacitados para trabalhar, têm direito a uma licença para pedir esmolas. Os vagabundos sadios serão flagelados, encarcerados. Serão amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue lhes corra pelo corpo. Em seguida, prestarão juramento de voltar à sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos, para se porem a trabalhar. Que ironia cruel! Essa lei é modificada com acréscimo ainda mais inexorável no ano 27 do reinado de Henrique VIII. Diz o seguinte, na primeira reincidência de vagabundagem, além da pena de flagelo, metade da orelha será cortada. Na segunda, o culpado será enforcado como criminoso, irrecuperável e inimigo da humanidade. Fecha aspas. Esse trecho está no livro O Capital, do Karl Marx, lá no capítulo 25, né? Capítulo 24, que ele fala das leis sanguinárias contra os expropriados. Então vejam que, embora nós estejamos no início da República, leis que remontam o século XVI estavam sendo instauradas contra a população periférica, a população expropriada, os ex-escravizados e seus descendentes. Mas não para por aí. Nós temos também alguns projetos de lei e até alguns decretos da época do Getúlio Vargas que foram contrários à população negra. Primeiro vamos ver aqui um projeto de 1921, que foi um projeto apresentado por 2 deputados. Um dele, Andrade Bezerra, de Pernambuco, e o outro, Cincinato Braga, de São Paulo. Eles apresentaram esse projeto de lei em 1921. O projeto propunha a proibição de indivíduos humanos, a proibição da imigração de indivíduos das raças pretas para o Brasil. Então, 1921, às vésperas da Semana de Arte Moderna, às vésperas do centenário da independência do Brasil, esses 2 deputados estavam propondo a proibição de imigrantes africanos para o Brasil, querendo reforçar já aquele decreto de 1890. Então vejam que eles estavam, ao invés de avançar, estavam retrocedendo, talvez em nome da modernidade. Uma contradição sem tamanho. Mas tem um outro decreto aqui, que é de 1945. Decreto 7.967, de 18 de setembro de 1945, sobre a imigração. Artigo 2º. Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Então veja, nós estamos em 1945.
fim da Segunda Guerra Mundial, fim daquela experiência traumática da ideia de superioridade racial preconizada pelo racismo, pelo nazismo e pelo fascismo. E Getúlio Vargas vem com esse decreto dizendo que se desejavam, como migrante no Brasil, as pessoas de origem europeia. Então vejam o racismo institucional nesse decreto de 1945. E para terminar, nós vamos trazer aqui a opinião de Monteiro Lobato sobre a questão dos imigrantes, numa carta que ele escreveu a um amigo em 1908, ele disse o seguinte, abre aspas, num desfile à tarde, perpassam todas as degenerescências, todas as formas de más formas humanas, todas menos a normal. Como consertar essa gente? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança. Talvez a salvação venha de São Paulo e de outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Fecha aspas. Então, o Monteiro Lobato faz coro com aqueles dois deputados que diziam que para vir para o Brasil deveriam ser pessoas europeias. Aliás, os dois deputados devem ter lido Monteiro Lobato, né? Porque essa frase de Monteiro Lobato é de 1908 e a proposição dos deputados foi de 1921. Lógico, esse decreto não passou, mas aqui nós queremos mostrar a mentalidade do racismo à brasileira nas instâncias da sociedade, tanto vindo do meio político quanto do meio intelectual. E vale a pena a gente fazer uma leitura mais aprofundada das obras infantis de Monteiro Lobato para verificarmos como é que ele trata, na sua literatura, a população negra. Um grande abraço, obrigado pela audiência e continue conosco em Africanidades Conectadas.